Muito bem. Para mediar esse painel, nós convidamos ao palco a jornalista que é diretora editorial das revistas Decision Report e Security Report, Graça Sermudi. Por favor, vamos recebê-la? Muito obrigado. Bem-vinda mais uma vez, Graça. E para compor o painel, nós convidamos a secretária adjunta de Gestão de Estratégia do Governo de Brasília, Francimara Viotti. Francimara, à nossa direita, muito obrigado, muito bom dia, bem-vinda. Convidamos também o Cyber Security Intelligence Specialist do Citibank, Anderson Mota. Bem-vindo, Anderson. O líder de segurança digital do Magazine Luiza, Gil Santos. Bem-vindo, Gil. O gerente de pré-vendas de serviços de segurança da Embratel, Yannis Stoyanis. Aqui à minha esquerda, muito bem-vindo, por favor, bom dia. O gerente da divisão de segurança e conectividade da Telefônica, Alexandre Murakami. Bem-vindo, Alexandre. E o diretor de alianças e canais da F5 Brasil, Rafael Venâncio. Muito bem-vindo também a você, Rafael. Graça, seu bom dia, mais uma vez, por favor. Obrigada. E o show, que começa agora. Sim, vamos lá, né? Vai depender deles, né? Vou esperar aí a participação de todos vocês que estão aqui presenciais e vocês que me assistem pela internet. Chegou a hora de vocês participarem conosco do primeiro painel do Security Leaders. Em primeiro lugar, agradecer a presença aqui de todos esses especialistas. Eu aqui, obviamente, só vou ser condutora, mediadora, porque são os universitários que vão realmente responder as questões que vocês vão trazer. Eu gostaria, já está aqui no Jackson, já está aqui a matéria. Eu quero usar como referência para a abertura desse painel, inclusive fazer o nosso plim-plim, né? Foi uma matéria premiada da Security Report. Essa matéria ganhou o prêmio esse ano. O dia em que o mundo parou, acho que vocês já sabem do que a gente está falando, mais de 150 países atingidos, cerca de 300 mil vítimas e centenas de empresas com operações paralisadas ao redor do mundo devido ao ransomware WannaCry. Bom, a matéria completa vocês, obviamente, leem no Security Report, mas eu vou trazer aqui um segundo parágrafo. Fizemos, no primeiro parágrafo, uma cronologia dessa história, que começou, obviamente, no ano de 2013, tá? Está tudo lá, registradinho. Mas essa cronologia mostra, com clareza, a razão da segurança cibernética ser hoje uma das 5 grandes preocupações globais. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, esse estudo, divulgado esse ano, durante o encontro anual em Davos, antecipa os principais riscos mundiais e desafios para os próximos 12 meses. Os diversos aspectos de fraude eletrônica e roubo de dados estão no ranking do relatório mundial, ao lado dos atuais desafios climáticos. Então, desafios climáticos e desafios cibernéticos estão no mesmo ranking, né? Da imigração em larga escala, dos grandes desastres naturais e do terrorismo. Bem, é com esse cenário que a gente inicia esse primeiro painel. A proposta nesse painel é a gente falar sobre ataques. E não só sobre o que a gente vivenciou o ano de 2017, mas, principalmente, cobrar aqui dos nossos participantes uma visão do que eles estão conseguindo enxergar, porque eu sei que tem muita coisa que eles não vão poder falar, mas que eles puderem compartilhar sobre 2017. A primeira pergunta é um desafio, vou começar com você, Francimara. E esse desafio é o seguinte: na sua opinião, se você hoje fosse fazer uma meia-culpa, olhando principalmente para os líderes, e você já esteve à frente da área de segurança do banco, aonde, na sua opinião, os profissionais de segurança continuam errando? Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite, Graça, Sérgio, toda a equipe, sempre me recebendo muito carinhosamente. Ontem, eu fui vítima de um ataque. Eu estava tentando pousar em Congonhas, alguém botou um drone no ar, eu que ia chegar aqui às 8 horas da noite, cheguei 1h30 da manhã no meu hotel. Bom,
todo mundo sabe que drone existe. Que ataque é esse? De onde veio? Como que alguém vai abater esse drone? Eu até brinquei no Zap, estou esperando um sniper vir aqui derrubar o drone para poder chegar em São Paulo. E o que eu estava falando mais cedo, né, Graça? Eu acho que o que está errado é que a gente não está conseguindo passar o valor que essa tecnologia que está na mão do nosso usuário tem. As pessoas, quando tem um caso, eu sempre conto minhas famílias, né, meus casos, meu cunhado deu um drone para o meu sobrinho de 7 anos. Então, assim, o menino não sabe nem o que é um drone, o que ele vai fazer com isso. Então, eu acho que o grande problema é que a gente está pensando muito no futuro, nas novas tecnologias, esquecendo o básico, o dever de casa, né? Aquela coisa que eu vi o slide anterior da palestra, já olhei, passei e falei, puxa, não tem nada que é dizer assim, pô, isso é novo, nunca fiz na minha área. Né? O checklist da segurança, o que a gente tem que fazer, as boas práticas. Eu acho que enquanto a gente não conseguir passar que essa coisa do arroz com feijão, foi uma expressão usada na nossa conversa, tem que ser feito, nós vamos continuar sendo surpreendidos por novos usos para tecnologias que a gente já conhece, inclusive, para nos atacar. Gil, Magazine Luiza, bastante inovação. A Francimara fez uma colocação. Muitas vezes as empresas ficam entre fazer o básico, de forma como tem que ser feito, esse básico, e inovar. E muitas vezes as empresas acabam não conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo e tem que fazer uma escolha. E muitas vezes a inovação acaba sendo a escolha, porque a escolha de inovação não depende da segurança, depende do negócio. Então, pegando esse gancho do tem que fazer o feijão com arroz, como fazer isso junto com a inovação e qual a meia-culpa que você vê aí que é possível se enxergar nesse processo? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E já aproveitando esse gancho mesmo do arroz com feijão, né, é uma expressão que eu venho usando um tempo já, internamente principalmente, né, esse é o meia-culpa, né? Arroz com feijão, cada um tem de um jeito, às vezes até feijão com arroz, né? Tem gente que coloca o arroz embaixo, tem gente que coloca o feijão embaixo, de lado, tempera de um jeito, tempera de outro, tem o carioquinha, tem o feijão preto, enfim. Não existe, eu entendo que não existe uma receita básica. Se cada mercado, né, principalmente cada empresa, precisa entender qual que é o seu básico, qual que é o seu feijão com arroz. No nosso caso ali, o que a gente vem trabalhando, né, o que a gente vem buscando? Inventário. Né, a gente precisa conhecer o que a gente tem de hardware e software. A gente precisa ter um hardening, né, ter um baseline para isso. A gente precisa ter gestão de patches. A gente estava falando de WannaCry no começo, e quando a gente pega os principais ataques hoje, atuais, eles exploram vulnerabilidades que já estão com patches lançados. Né? Então, essa última grande, né, o WannaCry, por exemplo, ela estava explorando vulnerabilidade de 2 meses anteriores, que já estava corrigida. E, assim, gestão de acessos privilegiados. Quem é que tem o root? Assim, quem que é DBA? O que pode criar o usuário? Porque muitas vezes um ataque ele vai criar um usuário e deixar escondidinho lá, para ele poder usar depois, né? Abrir uma backdoor. E conscientização de pessoas. Então, com a inovação, e isso eu gostei muito que a Francimara colocou, a gente não conscientiza os usuários em relação à segurança. Então, a gente tem que, lá no nosso caso, a gente está começando a falar a pessoa no dia a dia dela, em redes sociais, a família, depois proteger os filhos, e depois a gente vai abordar o assunto de trabalho. Né? Porque a gente entende que se a gente puxar a pessoa para o interesse pessoal, depois para proteger o filho dela, subconscientemente ela vai também prestar atenção em segurança para bloquear a tela quando sair. E não, a gente não inverteu, né? A gente não quis começar por isso, porque isso é muito chato e não pegou em nenhum lugar que eu passei. Então, a gente está tentando essa nova abordagem lá. Perfeito. Anderson, vamos falar um pouquinho do setor bancário, né? Um setor que, com certeza, liderou todo esse processo, né? E foi um dos primeiros, e continua sendo, felizmente, né? Infelizmente, não tem jeito, um dos alvos aí dos ataques.
Mas qual a meia-culpa que você acha que é possível, apesar de ser um setor que tem todo o investimento em segurança, tem toda uma base instituída, mas nós acompanhamos aí que vocês continuam sofrendo muitos ataques e muitos desses ataques acabam, no final, sendo vitoriosos. Então, vale a meia-culpa para o setor financeiro? Obrigado, Graça, pelo convite e participar com vocês aqui mais uma vez do evento. Eu acho que tem um ponto bastante importante que o Gil comentou, que é a questão, levando em conta o ataque do WannaCry, que a vulnerabilidade que foi explorada ela já era conhecida, já tinha um patch de atualização. E aí a gente tem um caso também que não é um caso de ransomware, mas que foi bastante divulgado na mídia recentemente, que é o caso da Equifax, que também explorou uma vulnerabilidade que já tinha uma correção, mas não era algo da Microsoft, era algo relacionado ao Apache Struts. Então, eu acho que o ponto que a gente tem que analisar e ver o porquê desses ataques estarem acontecendo, não é além do básico que todas as empresas têm que fazer, eu acho que a gente identificar qual que é a tendência, ou o que tem acontecido para que esses ataques sejam executados com sucesso. Se a gente for na origem ou na fonte desses ataques, a gente vai identificar grupos, por exemplo, como o grupo chamado Shadow Brokers, que eles exploraram kits chamados de exploit kits, que possibilitam esses tipos de ataques, e na maioria dos casos são ataques que a gente conhece como Zero Day. Então, esses ataques eles vão continuar, eles vão persistir, e o ataque de ransomware, principalmente, ele é um ataque que tem um grande sucesso porque ele financia o crime organizado ou uma ação terrorista. Então, ele é fácil, como é utilizado uma moeda virtual, é difícil de rastrear, então você não tem a rastreabilidade. Agora, eu acho que além do básico, a gente tem que ter uma comunicação talvez mais detalhada da área de segurança da informação com o board da empresa, com a administração sênior da empresa, com relação ao que traz risco para o negócio ou não. Por exemplo, Quer dizer, você acha que além da questão da meia-culpa, sob o ponto de vista de fazer o feijão com arroz, o básico, tem ainda a questão da comunicação da área de segurança com o board da companhia? Em algum lugar está tendo um gap na comunicação, porque a partir do momento que você tem uma vulnerabilidade crítica e o negócio, ou o gestor de segurança, ou a área de tecnologia, decide não implementar aquele patch de segurança crítico, eu acho que está faltando alguém aí comunicar isso e alertar isso de uma forma, olha, se a gente não implementar isso aqui, vai trazer uma vulnerabilidade na nossa aplicação, no nosso site X ou na nossa aplicação Y, e isso vai possibilitar o roubo de dado, ou então vai possibilitar uma distribuição na nossa rede de um malware ou de um vírus que vai trazer consequências. Anderson, você acha que é um papel do gestor de segurança? Ele precisa melhorar, aperfeiçoar essa comunicação dele com o restante da organização. Eu acho que sim, mas eu acho assim, Graça, a gente tem o básico, que vamos chamar assim, o operacional da área de segurança, que a gente tem que fazer, só que agora a gente está numa nova fase, a gente tem que saber da onde que a gente está sofrendo o ataque, ou qual que é a tendência, qual que é a tática, qual que é a técnica que esses grupos, a gente não está falando de um indivíduo isolado, a gente está falando de um grupo... organizações criminosas. Exatamente. Né? Tem também os conhecidos como os APTs, que são grupos específicos. A gente tem Coreia do Norte, Rússia, tem países que estão se estruturando para executar os ataques de nation states, que são aqueles ataques que tem o governo por trás para tirar alguma vantagem. Então, sim, acho que é o gestor de segurança que é responsável por fazer essa comunicação. Yannis, já tivemos aqui duas avaliações de meia-culpa aqui. Uma que começou aqui com a Francimara foi corroborada pelo Gil, a questão do básico, e versus a inovação, inclusive com todas as variações que o próprio Gil destacou, que a gente pode fazer o feijão com arroz de várias maneiras. O Anderson trouxe mais uma contribuição, que é a questão da comunicação. Na sua visão, você concorda com esses dois pontos? Você acrescentaria um outro meia-culpa aí? Por que nós continuamos errando tanto em relação às questões de ataques? Bom, primeiro, bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado, Graça, por mais um convite. É sempre um grande prazer participar do Security Leaders e todos os outros eventos aí organizados. Na realidade, o que acontece,
a gente vê primeiro a questão da inovação, né? Por que inovação, né? Porque gera um diferencial competitivo para as empresas, né? E a área de tecnologia é que provê esse diferencial competitivo. Então, cada vez mais, a gente tem um problema de um cenário de complexidade do ambiente de TI. Então, você tem sistemas heterogêneos, interdependência de processos, multiplicidade de sistemas, né? Vários tipos de sistemas interligando via rede com fornecedores, com clientes, com parceiros tecnológicos, e você começa a criar uma cadeia cada vez mais complexa. Isso é muito difícil de você ver a segurança como um todo, porque se você está vendo a segurança só do seu lado, e o seu parceiro, se tiver uma vulnerabilidade no sistema dele e você tem uma transação crítica com ele, sua empresa está vulnerável também. Então, a gente tem uma grande dificuldade hoje em dia da área de segurança de ter essa visibilidade em função dessa complexidade do ambiente e tratar de uma forma efetiva todos esses pontos, né? E, por outro lado, o crime organizado, como comentado pelo Anderson, está cada vez mais focado em ganhos ilícitos. Ou seja, eles criam técnicas especificamente avançadas para fazer esses ataques. Então, a gente fala, por exemplo, de ransomware, não é uma novidade, né? Ransomware existe há mais de 10 anos, né? Só que o que acontece hoje em dia, né? A gente está falando de uma nova tecnologia de ataques, né? Então, o ransomware tem características de vetores de ataques integrados. Então, ele infecta uma máquina e, a partir daí, ele começa a identificar por uma varredura lateral quais são as outras máquinas laterais que podem ser infectadas, né? E o ransomware está cada vez mais se profissionalizando, né? Então, ataques de banco de dados, então você fala, fiz um backup, mas agora tem ransomware que ataca o seu sistema de backup. Como é que você vai tratar disso, né? Então, esse é um problema, né? E o que acontece com toda essa plataforma, existe o Ransomware as a Service, né? Então, de maneira geral, o crime as a Service, né? Você consegue contratar determinados dispositivos para fazer ataque. Então, sua empresa está cada vez mais sendo afetada, você tem um ambiente de complexidade cada vez maior, você tem um problema, que o Anderson comentou, da linguagem com o board da empresa, né? Como falar de tecnologia, como falar de um tecnês que a área executiva não conhece, as áreas do negócio não conhecem. Então, é um grande desafio da área de segurança de trazer essa informação, trazer os recursos, ter essa visibilidade e tratar de uma forma efetiva. Inclusive, quando a gente está num país, no sistema de crise financeira, você não tem os recursos financeiros suficientes para tratar disso. Exatamente. É um grande problema. Então, eu gostaria de passar agora, antes de encerrar esse primeiro bloco, já tem perguntas chegando aqui pela internet, acredito por vocês também, já vou abrir para perguntas. Só para encerrar esse bloco, gostaria de passar, a indústria está aqui participando do nosso painel também, eu gostaria de passar para vocês, só voltando aqui, a gente falou aqui no Meia Culpa do básico, né, revisitado, né, um básico aí um pouquinho mais sofisticado, digamos assim, né, Gil também. A gente falou do básico versus inovação, a gente falou da questão do Meia Culpa, comunicação da área de liderança, de segurança com o board da companhia, e o Yannis trouxe uma palavrinha mágica, que é visibilidade. Realmente, ao longo de todo esse ano, em todos os painéis que eu mediei, a palavra visibilidade esteve sempre presente. Rafael, meia-culpa, é mais fácil do lado da indústria fazer a meia-culpa da área de segurança? Quais são os aspectos que você acha aí no teu acompanhamento de grande parte dos clientes? Não precisa trazer os nomes, mas se você puder citar exemplos de que você acha que os profissionais, os líderes, as empresas estão errando nessa questão. Bom, bom dia. Alô? Bom dia, pessoal. Eu queria começar agradecendo também a Graça e ao Sérgio por mais um convite para participar do Security Leaders. Como indústria, né, como fornecedor de soluções de tecnologia, vou tentar colocar 2 pontos aqui. O primeiro é que eu acho que a gente precisa melhorar ainda mais a integração das soluções. Como um fornecedor, a gente tem integração com diversas outras soluções, mas acho que precisa ficar mais fácil para o cliente, para as empresas utilizarem e tirar proveito da integração dessas soluções. Essa seria uma meia-culpa da própria indústria. A indústria tem que buscar mais integração na oferta de soluções. Seria isso, Rafael? Exatamente. Hoje já existe uma integração, mas acho que a gente precisa aprimorar, né? Então, as soluções, as ferramentas precisam falar um pouco mais, estarem mais integradas para facilitar o lado do usuário. O segundo ponto que eu vejo todo mundo aqui está passando por uma transformação digital. Independente da vertical das empresas, todas estão passando por uma transformação digital. Isso está deixando a aplicação como o centro das empresas, o grande cérebro, o coração das empresas,
passa a ser a aplicação. Então, a gente precisa reforçar a preocupação ou a importância da proteção dessas aplicações. O Gartner diz, né, no relatório de 2016, que 90% de todo o investimento em segurança ainda está nas soluções chamadas tradicionais, até a camada 4. Sendo que 75% dos ataques, ainda segundo o Gartner, já estão nas camadas mais altas, na aplicação, camadas 6 e 7. Então, a gente precisa ajudar os nossos clientes nessa transformação, nessa migração. E fazendo um paralelo com o que a Lucimar e o Gil falaram no início, né, do básico, a gente vê hoje ainda clientes, a gente não pode abrir os nomes, sofrendo ataques de SQL injection. São ataques que a gente conhece há pelo menos 10 anos. Tem mais de uma década que esses ataques são conhecidos. E as empresas continuam sofrendo com esse tipo de ataque. E também, aproveitando um pouco o que o Anderson falou, né, da Equifax, um ataque que mirou a aplicação, muito provavelmente vai acabar com a empresa. Dificilmente a Equifax vai conseguir se recuperar do ataque que ela sofreu. E um ataque direcionado à aplicação. Então, esses seriam, acho que, os dois grandes pontos aí da indústria como meia-culpa. Ótimo. É a sua contribuição, Alexandre. Eu gostaria também que a mesma pergunta que eu fiz para o Rafael, eu faço para você. Quer dizer, na sua visão, acompanhando o mercado, acompanhando os clientes, aonde você acredita que eles continuam errando assim? E se você puder fazer uma meia-culpa da indústria, também é bom, como o próprio Rafael fez. Acho importante. Bom dia. Bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer a Graça, o Sérgio, pelo convite. Bom, em relação à situação que nós tivemos no começo do ano, né, o que o Gil comentou é bastante relevante em relação ao arroz com feijão. Realmente, na área de segurança, sempre quando a gente se torna muito especialista, a gente pensa na complexidade, em novas tecnologias, mas o fato de gestão de patches, e não somente ter o processo, é garantir que o processo seja efetivo, né? Muita gente aqui, muitas empresas têm um parque muito complexo, igual a Telefônica possui, e como que a gente vai garantir que a gente vai implementar os patches em todos os servidores? Quanto tempo isso leva? Então, essa é uma primeira situação. A outra situação é em relação a alarmes, né? E em segurança, a gente começou há tempos atrás, até a própria tecnologia IPS, IDS, falavam que iam sumir do mercado. Por quê? Quando você começa a colocar uma solução que alarma o tempo todo, só para vocês terem uma base, antes do ataque do ANA, eu tinha já recebido mais de 87 alarmes críticos falando que, você vai sofrer um ataque. E o ANA foi um deles. Então, o que acontece? Se a gente não conseguir filtrar um pouco melhor, ter visibilidade do nosso ambiente, que é o CMDB bem atualizado, saber o impacto em relação ao nosso negócio, a gente não vai conseguir mitigar a situação. E, por último, aí, a parte de negócios, né, que o Yannis falou bem. Hoje, qualquer situação em relação a quando coloca um novo projeto, um projeto de transformação, a área de segurança se torna um ponto estratégico para implementar esse projeto, né? Senão, a gente vai ter outras situações similares como ocorreu nesses últimos ataques. Perfeito, obrigada. Bem, nós já estamos recebendo aqui contribuições da nossa plateia. Às vezes eu consigo identificar se é a presencial ou se é a virtual, mas uma pergunta enviada aqui, bastante interessante, eu acredito que tenha um pouco a ver com a colocação que você fez. Vocês acreditam que o corpo diretivo das empresas investem o suficiente em soluções de segurança e tem realmente essa visão? Se não acreditam, qual é ainda o principal motivo pelo qual as empresas não estão investindo em segurança? É o preço das soluções? É o budget? Vocês acreditam que, em função disso, é que as empresas estão mais sujeitas às ameaças? E aí, no final, ele manda um recado, se puder. Mande um abraço para todos vocês, bom dia. Eu sou analista de suporte, meu nome é Duarte. É maravilhoso poder, mesmo de BH, poder acompanhar este congresso online. Já participei de todos presencialmente aqui em Minas Gerais. Obrigada por você estar conosco aí pela internet. Sua pergunta já chegou aqui. Depois eu trago uma pergunta aqui do presencial. Quem pode responder? Acho que você que falou sobre relacionamento, segurança e board, pode responder. Claro. Eu acho que, olhando o mercado das grandes empresas, essas que estão há mais tempo no mercado, eu acredito que existe uma infraestrutura
mínima, digamos que necessária com relação à parte de segurança. Agora, a questão é como nós fazemos a gestão dessas infraestruturas, desses controles, de todos esses recursos que já estão lá disponíveis para a gente, e se é que a gente tem capacidade de lidar com todos eles, como comentou dos alarmes do IPS e do IDS. Então, eu acho que, obviamente, as soluções não são baratas, mas eu acho que as grandes empresas já possuem, digamos, um mínimo necessário para enfrentar a rotina do dia a dia. Porém, com base na comunicação, eu acho que falta, de uma forma e de uma linguagem mais apropriada, nós, profissionais de segurança da informação, levar o recado para o board e saber falar na linguagem dele. Não adianta a gente ir lá e falar, existe uma vulnerabilidade no Apache Struts que tem que ser corrigido, porque para ele não vai mudar muito. Então, a gente tem que mudar a nossa forma de levar o recado para que exista essa consciência maior do board e saber o que pode ser impactado na operação da empresa. Graça, Perfeito. posso falar só um pouquinho? Com certeza. Não vou demorar muito, não. Você que está ouvindo? Estamos. O ano passado, eu fiz até uma apresentação como convencer o board da empresa a investir em segurança. E, quando a gente estava falando da comunicação do board, eu já até falei com a Graça, a gente fazia lá no banco uma oficina para executivos. A gente tinha um dia, todo mês, que a gente pegava um grupo de executivos, levava para o nosso site de contingência, que alguns nem conheciam o site, para mostrar para ele onde era o lugar da equipe dele, se ele não conseguisse trabalhar no dia. E a gente fazia uma evangelização do começo ao fim. A gente, como é banco, a gente tem segurança física, como proteger a sua família, como lidar num caso de sequestro, porque é uma coisa comum no sistema financeiro. Então, a gente fazia essa lavagem cerebral. Mas, naquela minha palestra, o que eu quis dizer foi o seguinte, nós profissionais de segurança, a gente tem tanta coisa para ver que a gente acaba esquecendo de usar uma metodologia de trabalho, tipo um planejamento estratégico, puxando a brasa da minha sardinha na área que eu estou agora, que tem indicadores dessas questões, porque o board trabalha, gente, com números, eles adoram um gráfico. Então, a gente tem que ser capaz de medir esses incidentes, medir o impacto, pesquisar, porque eu acho que é a única forma de você fazer essa sensibilização. Mas eu posso dizer o seguinte, esses ataques desse ano ajudaram muito, porque as pessoas estão começando a falar disso. Ok, falando em ataques que aconteceram em 2017. Yannis, 2018, o ransomware vai continuar sendo o grande vilão, como foi em 2017? A grande questão, né? Na realidade, a gente vê toda essa parte de crescimento dos ataques. Vocês estão ouvindo bem? O Yannis precisa aproximar mais o microfone? Põe aqui, ó. Um pouquinho mais. Tá. Existe uma grande tendência dos ataques aumentarem. Isso é inevitável, né? O crime organizado percebeu que é por aí onde estão os ganhos, então o cenário de ataques é cada vez maior, né? Especificamente no caso de ransomware, existe uma tendência realmente de aumentar, né? Eu vejo isso pelo fato de você já ter as plataformas de ransomware como serviço, né? Então, contratar um ataque de ransomware, por exemplo, fazer um ataque de um mês, você paga $40, né? Então, já na Dark Web, na Deep Web, já pode comercializar ataques de ransomware, né? Então, é uma tendência porque as empresas ainda estão caindo nesse golpe, né? As empresas ainda não estão com um grau de maturidade elevado para ter essa proteção de ransomware, né? Enquanto isso estiver acontecendo, os ataques vão acontecer. O grande fato é que o ransomware realmente está na mídia, né? O WannaCry, né? Mais de 150 países, 300 mil computadores infectados, né? Então caiu na mídia, depois o Patch, aí os outros, o Red Hat. Então a gente vê que na mídia está tendo essa visibilidade dos ataques, mas acontece, os outros tipos de ataques também estão crescendo. Então a gente vê, por exemplo, ataques... Você pode dar um exemplo de um outro tipo de ataque que você acha que continua crescendo e que deve crescer em 2018? Os ataques direcionados de engenharia social, né? A gente fala do Business Email Compromise, né? Então são ataques específicos, mas a gente está falando de uma engenharia social sofisticada. Então, quando recebemos e-mails, não é aquele e-mail simples da Receita Federal para atualizar o site, para atualizar um banco, na verdade é o e-mail realmente relacionado à sua empresa. Então, existem advogados, existem linguistas que preparam esse e-mail para ter uma linguagem da empresa. Então, eles infectam a empresa, começam a ver informações de mídias sociais para entender como a empresa trabalha. Então, eles ficam lá
meses dentro da empresa entendendo quais são as pessoas-chave da empresa, quais são os sistemas, quais são os fornecedores, quais são as relações que existem, quais são os processos que existem, e aí arma o determinado ataque. Então, eles colocam, por exemplo, tem que fazer um determinado pagamento de uma fatura, ou de um determinado fornecedor. Então, coloca um e-mail falso, isso é muito fácil de fazer na internet, né? Em muitos sistemas, muitas empresas não têm esse tipo de checagem, ou mesmo que tenha, o seu parceiro pode ser que não tenha, então você vai receber um e-mail falando, olha, agora precisa fazer o pagamento dessa fatura emergencial, só que é um outro tipo de conta. E aí você recebe o e-mail do seu diretor, só que ele está no evento, está sem acesso, e logo em seguida liga a secretária do diretor da outra empresa, falando, estou aqui dando todo apoio, estou numa reunião emergencial, ele mandou um e-mail para você, ah, sim, recebi, precisa fazer esse pagamento agora. Então, existe uma pressão psicológica, eles não podem sair, estão em reunião. E aí a pessoa faz a transferência, fala, faça a transferência, se tiver algum problema, eu checo depois com o meu chefe e faço o estorno. Só que no momento que fez a transação, já existe um processo de lavagem de dinheiro. Então, são organizações transnacionais, onde aquele dinheiro passa para os outros países, para outras contas, e você não consegue mais recuperar. Então, isso é um fato que está crescendo cada vez mais das empresas, né? A gente está falando de bilhões de dólares, né? São ataques de 5 bilhões de dólares, que está crescendo cada vez mais. Eu gostaria, antes de passar para uma... Nós temos outras perguntas aqui, ouvir aqui dos nossos painelistas se vocês também gostariam de contribuir nessa questão, se vocês acham, o Gil, o próprio Anderson, o pessoal da indústria, esse cenário de 2018, se realmente o ransomware continua, vilão. Rafael pode falar, depois eu passo aqui na ponta para o Gil também. Vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui de 2018. 2018, a gente enxerga 3 grandes tendências, né? Primeiro, ataque criptografado, acho que foi o Anderson que comentou, né, da visibilidade, então é cada vez mais importante realmente dar visibilidade do tráfego. A gente tem uma expectativa para 2020, quase 80% de todo o tráfego da internet já seja criptografado, então essa visibilidade é muito importante, tem surgido cada semana novos ataques criptografados. O ataque de vetores combinados, ou seja, mais de um tipo de ataque, mais de um tipo de vetor no mesmo ataque. E o terceiro seriam as botnets de IoT. A gente tem cada vez mais dispositivos conectados à internet hoje, e esses dispositivos, a grande maioria deles, não tem nenhum tipo de proteção de segurança. E aí tem a gente está falando não só das geladeiras, dos televisores, mas dos dispositivos que estão na indústria, que estão na área de saúde, por aí vai, né? Exatamente. Teve um caso bem interessante, semana passada, estava num evento nos Estados Unidos, e deram esse exemplo, né, que tem um dos assessores do Trump tem um marca-passo. E esse marca-passo está conectado à internet. Então, existe uma preocupação muito grande em cima dos dispositivos de IoT e tem crescido muito os ataques a partir dessas botnets. Desse lado agora, para ser justa, aqui na ponta. Qual a sua contribuição a esse cenário? O que está te preocupando mais aí para 2018, Gil? Para não ser repetitivo, então, além disso que os colegas já se comentaram, a gente está muito preocupado lá no Magazine com a questão de mobile, né? Porque hoje a pessoa acorda e vai dormir, assim, praticamente a primeira coisa que ela faz é pegar o celular. E assim, como indústria, como empresa, né, nós estamos aproveitando muito isso. É um canal que o Magazine utiliza bastante, né? Hoje ele já é bem significativo em relação às nossas vendas, mas também estamos preocupados, como o Venâncio colocou, na questão da aplicação, né, na segurança da aplicação no mobile e no mobile de uma forma geral. Tanto o nosso colaborador usando aquilo corporativamente, quanto ele usando aquilo como pessoa física, né? Então, a gente tem essa preocupação muito grande, não só para 2018, a gente já começou a pensar nisso antes, mas acho que em 2018 isso vai assim, crescer um pouquinho mais ainda. Principalmente porque essa fronteira, né, praticamente desapareceu, né, entre o pessoal e o profissional, como se está no mobile, né? Exatamente. Isso realmente não vai existir mais, a partir de agora não existe mais. Outra contribuição desse lado aqui para ataques 2018? Só uma pequena contribuição, parece uma coisa simples, mas a maioria dos ataques ainda, muitos deles vão chegar por meio de phishing. Então, phishing é uma coisa que preocupa muito e que a gente é uma luta diária. Então, eu acho que tem que prestar muita atenção nesse canal. Em todas as pesquisas que a gente acompanha, o e-mail continua sendo aí um ponto extremamente vulnerável, né? Exatamente. Seja para ataques mais sofisticados, né? Seja para ser uma das milhas, talvez não a última vira o telefone, mas o e-mail continua, né, sendo aí visado. Mais alguma contribuição?
Então, vamos passar para um segundo ponto aqui na nossa discussão, que seriam quais os vetores, né? O Rafael meio que já ensaiou esse aspecto. Hoje, existem vários vetores que, com certeza, tornam as empresas mais vulneráveis, né? Eu queria, na opinião de vocês, o próprio Gil já começou falando do ponto do mobile, gostaria de ouvir o Yannis, então. Na sua opinião, Yannis, cloud é um dos vetores? Cloud traz, apesar de ser um fenômeno, que, obviamente, a segurança não está aí nesse processo, nem sendo questionada se ela é capaz ou não de controlar isso, porque as empresas com Shadow IT hoje realmente estão em cloud, mas cloud, o próprio IoT, que já foi citado, são aí, na sua opinião, pontos que levam a mais vulnerabilidade? São vetores? Sim, com certeza, né? Realmente, toda essa parte de acesso, quando a gente fala de Shadow IT, né? O que acontece, né? Geralmente, as áreas de negócio estão indo, e mesmo que você tenha algum determinado controle, realmente é um parceiro de negócio, o que acontece? Tem técnicas, por exemplo, o Watering Hood, né? Então, vê qual é o site que ele acessa e vê que tem uma vulnerabilidade ou tem uma fragilidade e coloca um ranço lá, coloca um malware naquele, porque sabe que o pessoal vai acessar, daquela empresa vai acessar aquilo. Então, trata-se de um vetor também de ataque, essas questões das nuvens, né? Então, cada vez mais, essas questões dos ataques, né? A gente falou, por exemplo, da IoT, né? O tradicional do uso do IoT hoje é o ataque de negação de serviço, né? Isso já acontece há mais de um ano. O fato é que muitas dessas técnicas de ataque e negação de serviço, ele visa um ataque principal, que é tirar a visibilidade, que a gente chama de ataque de ofuscação. Então, você reduz os recursos de segurança. Por exemplo, imagina que você tenha um sistema gerenciado de segurança com várias funcionalidades. Quando você faz um ataque de um DDoS específico na camada de sessão, você satura os recursos do seu firewall, né, do seu firewall Next Generation. E aí, eventualmente, como ele estiver configurado, ele começa a saturar. Aí você, ou alguns sistemas podem até desabilitar alguns DIMOS, né? Desabilita, por exemplo, o sistema de prevenção de intrusos, web filtro e antivírus. Ou, se não desabilitar, o seu firewall está saturado e a diretoria, o CIO, o presidente da empresa, o diretor, fala, não, temos que recuperar esse firewall. O que precisa fazer? Posso desabilitar algumas funcionalidades. Aí você começa a desabilitar, você começa a reduzir o nível de segurança da sua empresa. Toda a equipe está focada em restabelecer os seus sistemas que estão fora do ar, os clientes reclamando, os acionistas reclamando, o diretor de marketing reclamando. Então, você tira o foco, né, da parte de segurança para recuperar o seu ambiente, reduz o nível de segurança e é a partir daí que tem a invasão. Então, 1/4 dos ataques de negação de serviço hoje são ataques usando técnicas de ofuscação, para você reduzir o nível e infectar a empresa. E depois de um ataque de ofuscação, quase 50% das empresas estão infectadas com novos tipos de malware, aí existe todo um comprometimento da empresa, vazamento de informações sigilosas, vazamento de segredos estratégicos. Então, esse é a questão desses ataques combinados que visam invadir a empresa e ter esses ataques com sucesso, né, para ganhos ilícitos. Uma informação importante que está me chegando aqui do pessoal da minha equipe é que nós estamos com mais de 120 pessoas hoje, nesse momento, acompanhando esse painel pelo YouTube, pela internet. Obrigada aí pela nossa audiência e, além desse painel, continuem conosco aí ao longo de todo o dia. Vou trazer mais uma pergunta que eu acho interessante. Na verdade, essa acaba sendo até um comentário que vai sustentar uma pergunta que eu vou fazer. Ela foi enviada pelo Paulo Kimura, da Serasa Experian. Obrigada, Paulo. Acho que separar inovação e básico no aspecto da segurança não existe. No ambiente que vivenciamos, inovar é simplesmente fazer o básico. Todos entendem isso? Francimara, essa pergunta foi combinada com o Paulo, é isso? Vocês são amigos? Eu ainda não conheço ele, não, mas depois você me dá o telefone que eu vou ligar para ele para a gente combinar outras palestras. Porque no nosso esquenta lá, onde a gente estava falando sobre o painel, a Francimara falou, para mim, inovar é fazer o básico. E aí veio o comentário do Kimura exatamente nessa linha. Então, uma pergunta para você. Obrigada, Graça. Olha, obrigada, Paulo, né? Pela pergunta. Quando eu comecei a fala dizendo do básico, é isso, porque o mais inovador que nós vamos fazer é deixar a inovação acontecer com segurança, fazendo o básico. É política de segurança, é controle de senhas críticas. E o que eu estou percebendo, que fiquei no sistema financeiro só na área de segurança 20 anos, a Graça me xingou, porque eu falei que esse ano estou fazendo 40 anos de TI. Tá? Mas eu estou cuidando da parte de inovação lá no governo de Brasília. Então, é isso que a gente tem que fazer, se renovar para inovar o tempo todo.
Então, por quê? Porque a gente, às vezes, quando vai falar daquelas coisas, né, que são o catálogo da segurança, pega a ISO e dá uma lida nela. Tudo aquilo que está lá na ISO 27001 é o básico de segurança. E a gente tem que fazer uma política de segurança que reflita o novo modelo tecnológico que a nossa empresa tem. A gente não pode ficar também tentando... Eu sempre brinco isso, tentando evitar que as coisas aconteçam. Não existe isso, gente. Eu brinco que eu tenho filha, né? É igual filha moça. Não adianta você fazer de conta que não vai acontecer. Leva no médico, dá pílula, dá HPV, para você poder, no mínimo, ter só um neto. Né? Então, assim, as pessoas não podem resistir. E nós, da segurança, nós temos essa pecha de ser os retrógrados, os que não deixamos a inovação acontecer. Eu brinco que a gente só perde o concurso de Miss Simpatia para a auditoria, né? Porque o resto, todo mundo ama a gente. Quando a gente proíbe de passear em sites, poxa... Mas a área de segurança deixou de ser área do não deixou? A área do não... Sim, a gente Acho sempre... que esse capítulo a gente já... Nem vou trazer esse assunto mais para o painel. Tá. Mas, assim, a gente vive muito essa preocupação, porque a área de negócio quer inovar, e ela vai com a gente ou não, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que voltar. Esse painel, a gente falou de passado, né, e olhando o futuro. E é isso, é como é na vida. A gente sempre faz olhando o que aconteceu, porque, senão, a gente não evolui. O que eu estou percebendo de evolução nos ataques é que, antigamente, ficava muito na gente, lá no sistema financeiro. Né? Eu sempre disse, olha, gente, cuidado, esse dinheiro que está sendo roubado dos bancos não é problema dos bancos, é da sociedade, porque é esse o dinheiro que financia o crime. E já na época a gente tinha grandes quadrilhas de crime organizado atacando. E hoje essas quadrilhas estão se expandindo internacionalmente, estão virando máfias, e a gente tem que manter o básico e não deixar que ele seja atropelado sem dizer não, né, Graça? Contribuição, Yanis, nessa questão? Sim, eu acho, só jogando um pouco de lenha na fogueira, né? Eu acho que o básico é essencial. Né? Realmente tem que fazer, não tem como. Tem que fazer. O problema é que, hoje em dia, a tendência é que o básico não vai ser mais suficiente. Então, da maneira que está crescendo esses ataques sofisticados, ataques extremamente organizados e planejados, a grande preocupação é que o básico não vai ser suficiente. Então, a área de segurança ela tem que se reinventar, tem que melhorar a sua estratégia, e isso foi até colocado pelo Anderson, né? A relação com o board da empresa precisa cada vez mais ser mais junta. O board precisa entender o que é a área de segurança. Então, e como é que pode fazer isso? A questão de risco. Então, tem que levar para o board da empresa que os riscos tradicionais, né? Risco de variação cambial, concorrência, capital de giro, toda a parte da política econômica nacional e internacional, você tem também o risco de TI. E o risco de TI está cada vez mais afetando o negócio da empresa. Então, é dessa forma que a área de segurança tem que levar para o board. Qual é o risco que você tem de ter lucro cessante dentro da sua empresa, de ter o problema da imagem, da reputação da sua empresa, riscos operacionais, riscos regulatórios, riscos com PROCON, né, riscos dentro do segmento que você trabalha na parte de regulamentação. Então, são esses os aspectos que tem que se levar para o board. Qual é o risco que a empresa está correndo de não levar em consideração os aspectos específicos, básicos de segurança e tratar efetivamente disso. Né? Então, esse é um grande ponto. Bem, queria que a indústria falasse um pouquinho sobre esse dilema, essa dicotomia do básico versus inovação. O básico tem que ser feito, mas o essencial também. Vocês podem comentar um pouquinho como é que é difícil, pelo que vocês acompanham, os clientes encontrarem esse ponto de equilíbrio entre fazer o básico, inovar, mas ter também um ponto, o que efetivamente é essencial? O que você tem acompanhado disso? Você pode contribuir, Rafael? Foi muito bem colocado, né? O básico precisa ser feito sem dúvida nenhuma, mas para algumas empresas o básico é inovação, é muito difícil. Eu dei o exemplo agora há pouco do SQL Injection, que é um vetor de ataque conhecido há mais de uma década. E tem muita empresa ainda sofrendo esse tipo de ataque por não ter uma solução, uma ferramenta que seja eficiente para proteção, por mais que seja já bem batido. Então, o básico precisa ser feito, sem dúvida nenhuma, e tem muita empresa que ainda tem dificuldade e nós, como fornecedores, tentamos ajudar. Falando de inovação, né, e aí pegando um gancho um pouco que o Yannis falou, um exemplo são essas botnets, né, os ataques de negação de serviço.
Então, você tem o básico, você tem aquelas soluções que protegem a camada 4, por exemplo, ataque DDoS camada 4, o ataque volumétrico, mas não pegam o ataque à sessão, o ataque à aplicação ou criptografado. Então, eu acho que tem que ser uma combinação. O básico precisa ser feito, sim, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa olhar para os novos tipos de ataque e para a inovação. E a indústria, com certeza, todo mundo está aí para ajudar. E, claro, tentando cada vez mais integrar as soluções para facilitar o usuário. A gente também não pode oferecer ou querer que o cliente use soluções cada vez mais complexas que vão ficar ingerenciáveis, né? Tem que facilitar para todo mundo. Gente, corrigindo aqui uma informação que eu passei errada, meu Ibope já aumentou. A gente está com 127 pessoas, para ser exato, nos acompanhando online. Então, vou prestigiar uma pergunta que chegou desse público que acompanha a TV Decision pelo YouTube. É o Eric Martinez. O Eric pergunta, e eu acho que essa pergunta poderia ir para você, Gil, que é bem técnica, e se tiver muito detalhamento, a gente até pode depois complementar. Poderia falar como é realizado a implementação e o controle usando a norma PCI em conjunto com a PA? O que ele está querendo, na verdade, falar é que hoje, né, num caso específico de empresas que têm regulamentações, como é o caso do PCI, o quanto é difícil, e acho que remete a essa questão de como acomodar questões também regulatórias dentro de cada segmento. Você pode contribuir, Gil? Muito obrigado pela pergunta, Eric. E, assim, não só em relação ao PCI, mas em relação a outras regulações, em relação a auditorias externas. No nosso caso, em particular, a gente acaba discutindo muito as normas, né? Por mais que a gente comentou do básico, a gente falou da ISO aqui também, que é um framework, uma ótima referência para a gente como segurança, muitas vezes a norma é quadradinha, a regulação é quadrada. Então, eu já tive em outra indústria que discuti com o regulador algo que ele propunha, porque aquilo não era... que não era um controle adequado, ele não garantiria a segurança por aquela proposta, e outra porque aquilo inviabilizaria muitos pontos de negócio. Então, o que, obviamente, lei, norma, a gente tem que cumprir, né? Então, a gente aplica, no nosso caso, as regulamentações, mas a gente está abrindo muito fórum para discutir, buscando muita referência externa, principalmente no nosso caso, que a gente fala em relação à segregação de função, por exemplo, que o PCI cobra e muita gente cobra. Com a automatização, você tem máquina fazendo isso, você tem robô assim fazendo isso. E não necessariamente você vai ter uma segregação, porque o mesmo time, pela estrutura organizacional, ele é responsável pelo produto do início ao fim. Não existe uma demanda para uma área de TI assim, para uma melhoria. Aquele próprio time pensa a melhoria, aquele próprio time desenvolve, testa e aplica aquilo em produção. E isso, muitas vezes, para regulamentação, você está não conforme. Então, a gente assim, vem abrindo vários fóruns com as empresas de auditoria externa, a gente vem abrindo alguns fóruns aqui para discutir como que o Facebook faz isso, como que a Netflix faz, como que o Spotify faz, porque eles são, assim, SOX compliance, por exemplo, mas eles têm automatização em quase toda a cadeia de segurança. E hoje, eu acho que a nossa regulamentação ainda é muito quadrada, ela ainda é muito engessada para a inovação e para a automatização. E a área de segurança acaba virando um gargalo dentro do ciclo de negócio. Perfeito, tendo que cumprir, né? Bom, não tem jeito, falou em regulamentação, tem que ouvir a área financeira. Para você, continua sendo um dilema a questão da regulamentação, encontrar esse ponto de equilíbrio aí, fala um pouquinho, o que você puder, obviamente, compartilhar, em relação à regulamentação versus segurança aí na área financeira. As regulamentações, e a gente falou um pouco de PCI, eu acho que eles são guias e normalmente eles têm uma base em alguma norma mais específica, como o ISO 27000 e outras mais. O ponto aqui não é simplesmente a gente trabalhar em atender uma determinada regulamentação, mas quando a gente pega o exemplo do PCI, basicamente a gente está falando em não ter o cartão de crédito de uma forma íntegra armazenada na base de dados do provedor de serviço. Então, eu acho que são coisas, de novo, não fáceis
de serem implementadas, mas coisas básicas, coisas que todo mundo deveria ter e não simplesmente aguardar uma regulamentação para colocar aquilo em prática. Então, como banco você tem diversas regulamentações que você tem que seguir. Mas, no geral, são coisas que, de fato, a gente tem que ter. A gente não está ali colocando nada fora do normal, fora do padrão, que requer um esforço adicional, e normalmente aquilo incrementa o nosso negócio. Aquilo ali ele garante que o negócio bancário vai estar melhor seguro na sua operação. Então, eu acho que, novamente, as regulamentações elas servem para guiar e de uma melhor forma para averiguar se você está com a segurança implementada adequadamente, entendeu? E principalmente olhando o PCI, eu vejo dessa forma. Eu gostaria de ouvir um pouquinho o Alexandre, porque, obviamente, o setor também de telecom é um setor extremamente regulamentado. Acredito que grande parte dos clientes que vocês também atendem são. E eu ouço em muitos painéis esse dilema, que foi importante, que a pergunta que veio pela internet, de como equilibrar também, diante de tudo que a gente discutiu, o cenário de ataques, o quanto que está sofisticado tudo isso, e o quanto que a segurança tem que conversar com o board, tem que inovar, mas tem que fazer o básico, ainda tem que seguir as regras e as regulamentações. Isso mesmo, Graça. Em relação a, principalmente, eu trabalho na Telefônica na área de TI, a gente tem um grande desafio da quarta plataforma. Então, um deles que nós não comentamos aqui ainda é Big Data, que nós vamos fazer para proteger as informações que estão no Big Data. Então, é o básico que a gente fala, é segregação, né, controle de acesso, autenticação, e muitas vezes o Big Data do nosso parceiro não está on-premise, ele está na nuvem. Então, a gente junta duas plataformas, que é Cloud mais Big Data. Então, qual que é o nosso desafio de fazer isso? É aquela situação de risco, de classificação da informação, autenticar. Então, a gente tem várias soluções tecnológicas que autentica, desde quando você está com Big Data dentro de casa, on-premise, quando você está na nuvem, né? São essas implementações e o cuidado, principalmente, quando a gente está falando de TI, o cuidado que o gestor de segurança, não só o gestor de segurança, mas toda a diretoria precisa ter, que são os KPIs. Se a gente tem um KPI para todos e todos têm que atingir as metas, aí fica mais fácil para a área de segurança implementar todos esses controles necessários. Então, é essa situação que a gente está sofrendo, e eu percebo também que o mercado está evoluindo. Acho que o grande sonho de um profissional de segurança, que também faz um tempo que eu, apesar de cair de novo, eu trabalho há mais de 20 anos na área de segurança, o sonho era que a área de segurança se tornasse muito próximo à diretoria, ao presidente da empresa. E eu estou percebendo que muitas estruturas, organogramas, estão se movimentando devido à importância e dos últimos ataques que nós sofremos. Perfeito. Bem, gente, já fui avisada aqui que nós estamos com 10 minutinhos aí para encerrar, então eu não queria deixar de ter aqui uma palavra final, a oportunidade de todos que estão participando aqui, deixar uma mensagem para vocês. A gente está num painel de ataques, a gente olhou aí uma série de cenários, vetores, mas eu não gosto de terminar, porque dizem às vezes que o jornalista faz apologia do caos, né? Então, para ninguém me dizer que eu estou realmente fazendo apologia do caos, vamos fazer o exercício e deixar uma mensagem aí positiva nesse encerramento aí do painel, alguma coisa que eu acho que fica aí para vocês saírem desse painel pensando não só nos desafios, mas em algumas coisas que realmente podem ser positivas aí nesse cenário para 2018. Quem quer começar? Francimara? Ladies first, né? Ainda. Bom, eu achei muito interessante a colocação do Anderson dessa história do board, de você ter a área de segurança o mais próximo possível. Eu vivi uma experiência dessa no Banco do Brasil. Em 2004, a gente criou a diretoria de segurança vinculada ao presidente da empresa, e com isso a gente conseguiu um resultado extraordinário. Como banco estatal, depois mudou, tiraram debaixo do presidente, ficou uma confusão danada, agora voltaram tudo. Eu fiquei muito feliz de saber que isso aconteceu. Mas eu acho, eu vou voltar para o meu discurso, a palavra que eu mais ouvi aqui hoje foi básico, né, que a gente mais falou. E eu acho assim, todas essas normas, quando você fala das normas do engessamento que elas podem trazer, eu acho que a gente tem que ter essa flexibilidade, porque norma é trilha, não é trilho,
ela serve de referência. Uma norma nada mais é do que um consenso de várias pessoas que trabalharam e construíram aquilo com base numa experiência. Então, acho que as normas são uma boa referência, elas só reforçam isso de que é o básico. Essas PCI, ITIL, SOX, tudo isso, no final, foi baseado nas mesmas premissas que a gente usa de ter uma política de segurança, de ter controle sobre todo o seu processo, de ter controle de quem tem acesso ao seu sistema. São as 3 palavrinhas mágicas: disponibilidade, integridade, confidencialidade, visto de uma forma como alavancas e não como dificultadores. Então, acho que a gente está no momento exato, porque agora o problema está com todo mundo. Então, conscientizar é muito mais fácil. Né? Hoje em dia, eu recebo o tempo todo zap: isso aqui é vírus? Claro que é. Estão me dando uma viagem primeira classe para a Indonésia? Claro que é. As pessoas estão aprendendo. Mas os métodos, gente, eles continuam, na sua essência, o mesmo. Por isso é que eu acho que a gente tem que voltar no básico. Porque ataques combinados, phishing, são coisas do tempo que a gente começou lá atrás, né, Graça? Até o próprio ransomware é uma coisa antiga, que começou a ser usada agora. Então, assim, começou a ser usado em grande escala. A gente sempre sofreu isso, de certa forma. Então, eu sou otimista, porque eu acho assim, as tecnologias evoluem, o lado negro da força evolui, mas a gente consegue, com isso também, ter incentivo e apoio para poder continuar fazendo as nossas lições de casa, que são básicas, mas que podem permitir a inovação dentro da organização. Obrigada. Na ponta. Rafael, qual é a sua mensagem? Rapidamente, senão vão puxar minha orelha aí no tempo. Mas eu queria dar oportunidade para todos vocês deixarem uma mensagem aí positiva no encerramento desse painel. Vamos lá. Afinal, o painel de ataques, né, tem que terminar com uma mensagem positiva. Rapidinho, falando do básico, aqui o público é de segurança, né? Só para a gente ter ideia, quem trocou a senha de Wi-Fi da casa nos últimos 60 dias, levanta a mão, por favor. A gente vê que ainda é muito pouco, né? Então, falando do básico... Tinha que ter me avisado, né? A moderadora ficou aqui... Né? Mas eu acho que segurança continua está baseada nesses 3 pilares, né? E não mudou. Pessoas, processos e ferramentas. E essas ferramentas, né, essas soluções, estão se aprimorando, estão cada vez melhores, e aí é saber utilizar. E, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela participação de todos. Gil, sua mensagem positiva. Isso é legal. Eu nunca imaginei que no Dia das Mães, né, o almoço de domingo, a área que eu trabalho fosse ser o assunto. E por conta do WannaCry, que tinha acontecido na sexta-feira, né, no domingo só se falava nisso. Até o Datena estava falando de segurança. Então, eu acredito que está muito mais fácil agora, assim, para a gente, como os colegas comentaram aqui, é muito mais fácil conscientizar as pessoas. E o nosso tema... tem uma charge que saiu na época do WannaCry, que eu achei bem legal, que o cara de segurança estava ali sentado na mesa das crianças, aí vem uma pessoa para puxá-lo assim, para a mesa dos adultos, né, no board da empresa. Então, eu nunca ouvi assim, tanto falar de segurança com altos executivos. Eu nunca tive tanta agenda com alta direção assim, para falar desde seguro, né, para cyber risk, a coisas mais simples também relacionadas a uso no dia a dia. Né? Como que eu protejo mais aqui o meu Facebook? Como que eu faço isso quando eu estiver no hotel? Então, nosso tema, nós somos profissionais assim, da área, ele ganhou muita força e acho que vai ganhar ainda mais, né? Com mais dispositivos conectados, com muito mais tecnologia, muito mais automatização das coisas. Então, a gente tem mercado aí para muito tempo ainda. Essa é a minha mensagem de otimismo. Anderson, a sua. Bom, a minha mensagem ela é uma mensagem de otimismo e uma mensagem um desafio. Eu queria colocar que eu tenho observado o início de uma ação de compartilhamento de informações entre profissionais de segurança. E eu acho que esse é o caminho. Então, o desafio aqui é nós, como profissionais de segurança da informação, nos organizarmos através de grupos, através das associações de indústria, e começar a compartilhar informação, porque acho que não tem que ter concorrência dentro do mercado de segurança da informação. A gente tem que... sofreu um ataque, ou não sofreu, mas teve conhecimento, compartilha com o outro, para que ele possa tomar ações preventivas e evitar que aquilo afete o ambiente operacional dele. Então, a minha mensagem é essa: vamos compartilhar a informação. Bom, já estamos seguindo isso. Aqui já é um grande compartilhamento, né? Vamos ampliar isso aí para 2018. Yannis, muitos ataques, né? Diversificados, mas tem alguma coisa boa aí, não tem, Yannis? Realmente,
esse é um grande desafio das empresas, né? A gente fala das empresas de todos os segmentos, né? E não só das empresas privadas, empresas públicas também, governo é bastante importante. Mas acho que o grande palavra que eu queria deixar é o planejamento estratégico de segurança. Ou seja, levem essas questões específicas de segurança para a direção da empresa, estabeleçam um comitê de segurança integrado, um comitê executivo, participando os responsáveis da área de negócio, a presidência da empresa, a área regulatória, a área jurídica, a área de RH. Isso é importante eles estarem discutindo no nível estratégico as questões de segurança, né? Estabelecer uma governança integrada de riscos corporativos, né? E, por fim, elevar o grau de conscientização. A cultura da empresa tem que ter focada em segurança, né? Todo mundo tem que ter foco em segurança. Então, é importante ter a contribuição das pessoas, né? E com isso você vai fazer através da indução, que as pessoas entendam o que é a segurança. Eu sei que tem algumas estratégias importantes, por exemplo, colocar a área de segurança embaixo da presidência, mas tem aquele problema, o pessoal, vou fazer porque você está debaixo da presidência, mas não porque eu quero. Então, é preciso também estabelecer que as pessoas também entendam do problema e sejam parte da solução. Isso é o recado. Perfeito. Rafael, você ficou aí com a última. Desculpe, não. Alexandre, você ficou com a última. Disse que os últimos costumam ser os primeiros, né? Então, isso aí. você já vai deixar o gancho para o próximo painel. Tá bom, Graça. Então, é o seguinte, acho que a mensagem, o desafio principal, além dessa parte de comunicação que o Anderson citou bem, né, hoje nós temos uma complexidade em grandes empresas, a segurança está pulverizada, você tem a segurança de governança, de processo, a segurança em termos de TI, a segurança em termos de rede. Eu acho que a gente tem que unificar e consolidar as metas, são iguais para todos, a gente tem que proteger a informação, a organização. Então, é trabalhar em conjunto, né, faz parte desse modelo. Hoje vocês estão aqui, há 20 anos atrás nos falavam em profissional de segurança da informação. Hoje, se vocês olham aí no mercado, até saiu uma matéria que o profissional de segurança é um dos mais bem pagos, né? Então, é um profissional inovador, é um novo profissional. E cada vez mais o mercado está precisando de novos profissionais. Profissionais com mentes mais abertas, que enxergam a transformação, que até pouco tempo atrás, segurança é um controle, é um limitador, e, na verdade, a gente tem que caminhar junto com os novos projetos, né? A segurança não pode dar uma ideia que o limitador é somente um controle. Ela tem que proteger a informação e conduzir junto com esses novos projetos de transformação. Que ótimo, olha, excelente. Eu acho que ficaram aí mensagens, com certeza, extremamente positivas. Nós terminamos com o nosso Ibope muito bem, 134 pessoas estão, nesse momento, nos acompanhando pela internet. Nós vamos fazer um intervalo, é o tempo que todos aqui vão poder conversar um pouquinho, tomar uma água. Vocês que também estão pela internet podem trabalhar um pouquinho, né? Conversar, mas depois voltem. Nós temos aí, ao longo do dia, painéis muito interessantes. A gente também vai falar bastante sobre inteligência artificial e novos recursos que vão ajudar também a segurança. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, que também nos enviaram perguntas presenciais, vocês que nos assistem pela internet, e gostaria de pedir uma salva de palmas aqui para os participantes do nosso painel. Muito obrigada.